E vamos continuar nossos estudos aqui acerca do HTML e alguns componentes que são muito importantes na programação web. E já de cara queremos mostrar um exemplo bem simples só para nós citarmos a questão do CSS. O CSS, conforme falamos em aulas anteriores, ele é responsável pela aparência de um site. Um exemplo bem simples, temos aqui um site feito simplesmente com HTML. É claro que mesmo dentro do HTML eu posso fazer alguns ajustes de forma que fique mais atraente. E logo em seguida a gente vai ver toda a codificação que está por trás das cortinas. Perceba que dentro do body, do corpo do site, trabalhamos tags como H1, que vimos na aula anterior. Ela simplesmente vai servir para dar um título no nosso site. Entre em contato. A tag P, nós sabemos que são os parágrafos. Aqui você vai dizer preenche o formulário abaixo para poder entrar em contato. Todas as vezes que você vê, pelo menos aqui no VS Code, aparece esse verdinho aqui, Esse aqui é um comentário. Observe que ele tem até uma característica de uma tag. Menor, exclamação, 2 tracinhos, e ele finaliza com 2 tracinhos maior. O que quer dizer isso? Quer dizer que o HTML ele não vai ler esse momento da linguagem de marcação. E muitas vezes os comentários, eles servem justamente para organizar. Aqui eu utilizei para explicar algo. Eu estou falando sobre o action. Eu estou dizendo que o action diz a URL do destino que vai processar o formulário. E eu estou falando que o get serve para recuperar e o post para enviar dados pessoais. Isso aqui é uma forma excelente da gente estar dizendo passo a passo do que daquela determinada tag vai fazer no código. Aqui logo em seguida nós vemos a tag de formulários. Ela inicia aqui e finaliza aqui, ok? Não se preocupe que estou só mostrando. Aqui é a tag da label, que é a legenda, o input, mais uma vez um label, e estou mostrando, porém, mais lá na frente a gente vai estar codificando junto para entendimento. Uma coisa que é interessante, depois do formulário, antes do formulário aqui tem a tag do button, é o botão enviar. Esse botão que só voltar aqui rapidinho, ele aparece bem para se fazer uma ação. Esse é o mesmo botão que está sendo codificado nessa tag. Por último, aquilo que nós chamamos de footer ou rodapé. Essa palavra footer, header, a gente também vai ver quando a gente falar de algumas tags que são específicas do HTML5. Mas vamos dar continuidade, estamos falando só da importância do CSS. Não se preocupe que ainda nesse curso nós estaremos falando só sobre CSS, algumas aplicações bem importantes e interessantes que servirão para a nossa vida como programador web. Olha só como o CSS melhora, dá uma cor de fundo diferente, a disposição de cada input também fica bem alinhada. Nós vemos aqui que tudo fica bem estruturado, é como se eu botasse tudo centralizado. Repito, dá para fazer isso só com HTML. Porém, o CSS ele vai permitir fazer isso de uma forma ainda mais dinâmica. Tem também aquilo que nós chamamos de Bootstrap, onde é um acervo de componentes que você também pode inserir dentro da sua programação web. Mas vamos continuar. Só falamos aqui que existe o CSS, existe a importância nele no que diz respeito a promover uma aparência bem melhor para que haja por parte do usuário um formulário, haja uma página mais agradável, onde as cores são importantes, o tamanho de cada letra seja importante, e nós vamos dar continuidade com o estudo do nosso HTML daqui a pouquinho, nas aulas posteriores a gente vai falar só sobre o CSS. Bem, daqui um exemplo HTML só para se trabalhar com um texto. Se você quiser, você pode pausar e refazer aí, ou fazer aí na sua casa, mas se não se preocupem, faça junto conosco. O objetivo aqui é o aprendizado. O que nós vemos aqui?
Temos aqui destacando o texto, temos as diferentes formas de se trabalhar com esse mesmo texto. Aqui está a nossa codificação e nós vamos fazer juntos. Bem, como a prática gera a perfeição, vamos praticar. Entenda que nesse momento você precisa fazer de forma no seu ritmo, não precisa ser muito rápido, não precisa ser muito lento. Eu acho que você entenda perfeitamente. Aqui eu criei uma pasta só para as nossas atividades. Eu vou aqui em novo arquivo, vou chamar aqui de texto, está faltando alguma coisa, o ponto HTML, ok? Abriu aqui para mim, vou até fechar o anterior para mim não confundir. E também já sabemos, você já viu na aula anterior, que a gente vai digitar só HTML e deixar ele completar. Como que ele vai completar, professor? Basta você colocar aqui HTML5 e pronto. Como ele já vem por padrão com o da língua inglesa, eu só vou botar português. Já vamos logo direto para umas tags que a gente já viu. Se você tiver alguma dúvida, é só assistir a aula anterior que você vai estar relembrando. Aqui é a tag de títulos, treinando o HTML. Não esqueça de salvar. Eu vou salvar por aqui porque só dar um save aqui, ó. Cadê a opção? Tá aqui de novo aqui, ó. Save, pronto. Perceba que a bolinha branca até some quando você salva. E eu vou estar abrindo aqui no meu cantinho da pasta que eu criei. Já aparece também o meu navegador. Então vamos ver aqui, ó. Aqui temos o título. É uma das primeiras codificações que geralmente eu gosto de fazer, que eu tenho que colocar um título para a página. Mas já vamos para o body. Nas aulas algumas coisas vão ser repetitivas, mas você aproveite para fixar. Temos então o H1, destacando um texto. Dá um ponto, Ctrl S. Fiz o meu H1, o parágrafo também não é novidade para a gente. O que nós vamos colocar no parágrafo? Este é um texto em negrito. Ponto. Dá um Ctrl S. Eu vou lá no meu navegador e atualizar para ver como é que está ficando. Bom, criamos aqui o meu H1. Criamos aqui também o parágrafo, mas ele não está em destaque. Ele não está em negrito. Como na aula anterior nós utilizamos o strong para negritar, eu vou ensinar para vocês uma forma diferente. É o B, né? O B que vem de bold. Deixa eu só apagar aqui que eu esqueci de... Eu falei em utilizar o bold e não utilizei, né? Então aqui é um B, aqui já aparece aqui para mim. Uma coisa importante, né? Para eu ganhar a formatação tem que estar no meio, viu? No meio do início e da finalização da minha tag. Se não tiver assim, não tem como eu negritar o texto. Então, Ctrl S aqui. Se eu atualizar lá no meu navegador, certamente vai estar negritando aqui, ó, está em negrito. Mas vamos treinar uma outra característica. Eu poderia até fazer assim, ó. Deixa eu pensar aqui numa estratégia muito legal para a gente. Eu poderia dar um BR, que é BR serve para quebra de linha, viu? E aqui eu vou dar um Enter. E bem aqui eu vou trabalhar com uma tag nova, a tag E. E vem de italic, que é o texto fica deitado. Então eu coloco aqui, ó, este é um texto em itálico. E novamente eu vou estar dando aqui o meu BR, uma quebra de linha. Já coloquei meu texto em itálico. Eu vou utilizar novamente o strong, né, que é a mesma coisa do negrito, que pode ser tanto de forma, eu posso colocar tanto strong, quanto posso colocar também
o B de bold, né? São as duas formas de eu negritar, mas só para a gente aprender mesmo. Este é um texto com strong, ok? Vou colocar um BR, uma quebra de linha, está atualizando, beleza? Tranquilo, não tem muito o que se preocupar. Tem uma tag também chamada small. Essa tag é para colocar o texto bem pequeno, né? De uma forma que ele fique uma ênfase, só que de um tamanho bem menor. E eu vou dizer, este é um texto com small. Logo em seguida, vou estar dando um BR. Eu vou estar salvando. Mais um EM. Para que serve o EM? Enfatizar. Então bota aqui, ó, este é um texto com enfatizado. Estou enfatizando o texto, dando um ponto aqui. E logo em seguida eu vou estar colocando um BR, uma quebra de linha. E já vou para o texto utilizando uma tag chamada del, que é uma tag para dizer que um texto deletado, né? Este é um texto deletado. Dá um ponto. Aqui eu vou estar mandando mais uma vez o BR. O big já está dizendo, né? Já o texto vai ficar grande, né? Então este é um texto big. Eu vou estar agora dando um BR, só que eu vou dar duas quebras de linha, né? BR de Brasil é a nossa quebra de linha. E eu vou estar dizendo o seguinte: use outras tags de destaque de texto. Aí ponto. Beleza? E aqui está a nossa codificação. Eu poderia até fazer uma coisa diferente. Em vez de botar só isso aqui, eu vou finalizar e criar um parágrafo só. Vocês precisam perceber o que eu estou fazendo aqui, ó. Então aqui, ó, só para a gente entender bem, temos o corpo do nosso site, a tag que inicia, a tag que finaliza. Aqui dentro do corpo do meu site temos uma tag H1, que é o título. O parágrafo ele inicia aqui e finaliza aqui, perceberam? Então isso tudo está dentro de um parágrafo só. Tendo parágrafos como um texto que dá aquele ponto, né? Na língua portuguesa, essa é a mesma ideia de parágrafo aqui no HTML. Eu tenho aqui o B, né, que eu venho de bold, negrito. Temos aqui a quebra de uma linha. Depois eu tenho a tag chamada I, itálico, quebra de uma linha de novo. Depois eu tenho uma tag chamada strong, eu inicializo e fecho a quebra de linha, que tem a mesma finalidade do bold. Temos a tag chamada small, né, que é para o texto ficar pequeno, inicializo e fecho, quebra de linha. A tag EM, que o texto fica enfatizado, inicializa e fecho, e a quebra de linha. Temos aqui a tag do deletado, o texto fica deletado. A tag do big, para o texto ficar grande, tamanho grande. E por fim, eu fecho o meu parágrafo. Bora ver como que fica na vida real, aqui no navegador. Então está aqui, ó, texto em negrito, texto em itálico. Mais uma vez o negrito, só que utilizando o strong, né? Perceba essa diferença. O texto bem pequeno, o small vem de pequeno. EM, que é um texto enfatizado. Perceba que ele é bem parecido com o itálico e também uma alternativa para o itálico, né? Vou dar uma ênfase. O texto deletado, alguns casos vão chamar de taxado, né? E por último, o texto grande, o texto que está em ênfase maior. Bom, aqui está a nossa aula sobre as principais edições de texto utilizando as tags. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.